Bom, pessoal, então vamos lá então, vamos começar, né? Hoje está meio que oscilando, mas como eu disse, a intenção é a gente terminar a parte de República Velha hoje. Se eu não conseguir gravar com vocês agora, eu vou gravar sozinho, tá? E disponibilizo para vocês. De qualquer forma, vamos começando, porque eu já estou gravando, e aí qualquer dúvida que tiver, só mandar pelo chat. É, Aonde nós tínhamos parado, tá? Lembrando que nós estamos em História do Brasil, República Velha, e nós tínhamos parado a nossa análise em cima da Guerra do Contestado, ok? Ali começando no governo Hermes da Fonseca, terminando no governo Venceslau Braz. Foi aí que nós paramos o nosso conteúdo, né? Tínhamos analisado Revolta da Chibata, tínhamos analisado Guerra do Contestado e analisamos o movimento do cangaço, também dentro da nossa última análise, tá? Confere isso, não confere? Não foi bem aí que nós paramos? Alguém confirma para mim com joinha? Isso, a Thaís já confirmou então. Então, vamos seguindo então, o Caliel também confirmou, então vamos seguindo em cima disso, tá? Então, próximo governo Venceslau Braz, entre 1914 e 1918. Quando nós analisamos o governo Hermes da Fonseca, nós vimos que foi um governo muito conturbado, porque foi um governo num pré-Primeira Guerra Mundial. Então, tanto o cenário externo quanto o cenário interno foram muito difíceis para o presidente Hermes da Fonseca. O mesmo valeu para o governo Venceslau Braz. E se você observar, o mandato do Venceslau Braz coincidiu justamente com o período da Primeira Guerra Mundial. Então, ele governa o Brasil justamente entre 1914 e 1918. Então, assim, durante o governo Venceslau Braz, a política café com leite ela é retomada. Lembrando que ela passou por uma primeira crise que gerou a eleição do Hermes da Fonseca. Minas e São Paulo não haviam chegado no acordo. Hermes da Fonseca acabou sendo eleito com o apoio dos paulistas. Já tínhamos conversado sobre isso. Agora, mineiros e paulistas voltam a se acertar e Venceslau Braz assume a presidência da República naquele momento. Então, costurando novamente, por assim dizer, o acordo da política café com leite. Durante a Primeira Guerra Mundial, eu vou descer todo o slide para quem está fazendo suas anotações aí, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira foi uma participação, até certo ponto, secundária. Não foi uma participação efetiva, como foi, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou muito mais fazendo o transporte de alimentos, de medicamentos entre a América e a Europa. O navio brasileiro acaba sendo afundado naquele contexto, né? Coincidentemente, um episódio muito semelhante também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas no caso da Primeira Guerra Mundial, o Brasil não se posicionou, né? Por exemplo, a favor da Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Não houve uma participação direta do Brasil na Primeira Guerra Mundial, enviando tropas, como na Segunda Guerra, durante a Era Vargas, que nós enviamos mais de 25 mil homens. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial, para o Brasil, trouxe muito mais uma consequência econômica, por assim dizer, do que propriamente uma consequência militar, tá? O que eu quero dizer com isso? Está depois da Guerra do Contestado. Quem me perguntou aí em que parte que está no livro, está depois da Guerra do Contestado, mas esses detalhes você não vai encontrar no seu livro, tá? Ok, Mariana? Esses detalhes você não vai encontrar no seu livro, porque o seu livro está muito resumido e essas discussões que eu estou tendo agora, é por isso que eu estou me detalhando tanto, porque isso não está no seu livro. O seu livro resumiu muito essa parte pós-Guerra do Contestado até a Revolução de 30. Então, o que eu vou fazer nessas duas aulas é dar uma destrinchada justamente para te dar mais detalhes do que o livro traz, tá? Por exemplo, essa análise que eu vou fazer agora da substituição de importações, eu não vi no seu livro, mas é importante a gente entender isso, ok?
Bom, seguindo o nosso raciocínio, se você para pensar, e eu vou tentar falar mais pausadamente, apesar da gente ter perdido algum tempinho nesse primeiro horário, mas se você parar para pensar, quando eu olho os principais países da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, eu tinha ali eu estou olhando os principais países, tá? Eu tinha ali as principais potências industriais do mundo. O que eu quero dizer com isso? Isso significa que esses países que estavam envolvidos diretamente com a guerra, eles estavam num esforço de guerra. Ou seja, as indústrias destes países, mesmo a indústria de bens de consumo, estavam voltados para o campo de batalha. Ou seja, estavam produzindo armamentos, estavam produzindo armas para o fronte. Eu vou utilizar esse momento agora da história que nós estamos passando para eu tentar exemplificar isso. Algumas indústrias nesse momento, que têm tecnologia, estão se adaptando no momento de pandemia. Por exemplo, algumas indústrias automobilísticas estão adaptando o seu maquinário para fabricar respiradores. Nesse momento de pandemia, você deve ter visto isso. Por exemplo, uma das grandes gigantes do setor de bebidas, que é a Ambev, adaptou parte da sua produção para produzir álcool em gel, para abastecer os hospitais e as áreas necessitadas. Você deve estar acompanhando isso. Então, naquele contexto de Primeira Guerra Mundial, num esforço de guerra, as indústrias de bens de consumo estavam voltadas para o campo de batalha. E o que significa isso? Significa que esses bens de consumo vão diminuir em oferta para outros países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, que consumia muitos desses bens, eletrodomésticos, automóveis, cosméticos, por exemplo, vindo de fora, principalmente dos Estados Unidos, durante o contexto de guerra, esses produtos deixaram de chegar em grande quantidade no Brasil. É por isso que nós dizemos que durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos no Brasil uma política de substituição de importações. Ou seja, nós tivemos um surto industrial no Brasil. Aproveitando a diminuição da entrada desse tipo de produtos, a indústria nacional cresceu em termos de produtividade. Por quê? Porque aproveitou a demanda interna, aproveitou o mercado consumidor interno, que não estava sendo abastecido porque as importações diminuíram consideravelmente durante o período da guerra, e a indústria brasileira vai ampliar a sua produtividade nesse momento. Por que nós dizemos que a substituição de importações foi um surto de industrialização? Porque quando acaba a guerra, em 1918, e principalmente os Estados Unidos normalizam a sua produção industrial, a indústria brasileira se retrai novamente, porque mais produtos norte-americanos voltam a entrar dentro do mercado consumidor brasileiro. Então, não se esqueça disso. O Brasil não teve uma participação efetiva na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O Brasil não enviou tropas para o fronte de batalha. Participou no transporte de mercadorias. Mas a Primeira Guerra Mundial teve um impacto econômico importante para o Brasil, na política que nós chamamos de política de substituição de importações, onde a indústria brasileira aproveitou a demanda interna para ampliar a sua produção e ampliar a sua lucratividade. Mas isso não passou de um surto industrial. Por quê? Porque depois da guerra, a produtividade diminui novamente e o setor industrial do Brasil se retrai mais uma vez. Ok. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Ou eu posso seguir? Tranquilo para vocês? Tranquilo para a Lívia? Tranquilo para o Caliel?
para o Matheus Vinícius, para a Laura Máximo. Alguém tem alguma dúvida? Para a Tá de Thaís. boa, professor. Então, beleza. Então, valeu, Gabriel. Então, vou avançando, Eu então, ainda tá? tô meio perdida aí no geral, mas dá para seguir que eu vou tentando acompanhar. Tá, quem tá falando? A Mariana? Mariana. Isso, Mari. Mas, ó, qualquer coisa me pergunta pelo chat ou, se tiver dúvida agora, a gente esclarece. Eu posso seguir, de fato? Ou você quer alguma Pode. coisa? Posso? Então tá. Pode. Então tá. Tô Obrigada. seguindo, então, de nada. Tô às ordens, tá? Bom, seguindo, então, a análise do governo Venceslau Braz. Soma-se a esse cenário e olha como é que uma coisa encaixa na outra, tá? Na verdade, é um quebra-cabeças que a gente está tentando montar. Se eu tenho o aumento do processo industrial no Brasil, se eu tenho o aumento da produção industrial nesse período, eu, logicamente, vou ter o aumento do operariado, não é verdade? Eu, logicamente, vou ter o aumento do número de trabalhadores, né, nas fábricas que estão ampliando sua produção. Pois bem, em 1917, estoura no Brasil a primeira grande greve do setor industrial, do setor trabalhista do Brasil. O que os operários reivindicaram? Ô, Luiz. Oi? Tá, pessoal, não precisa colocar presente aqui no chat, não, tá? Porque eu deixo o chat, por isso que eu não gosto. Eu deixo o chat justamente para perguntas. Porque toda hora eu vou olhar para ver se é pergunta e a presença. Não, no final eu printo a tela e a minha presença, tá? Não preocupa com isso, não. Mas vamos retomar o raciocínio. Então, se eu aumento a produção industrial, eu aumento o operariado. E nós já sabemos, porque já discutimos isso várias vezes, que boa parte do operariado do Brasil, no início do século XX, eram imigrantes ou filhos de imigrantes europeus. Não é verdade? E muitos desses já tinham conhecimento das ideias anarquistas, das ideias socialistas. Então, quando em 1917 estoura a grande greve do setor industrial no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente, essas lideranças anarco-sindicalistas, porque é essa vertente que você tem que anotar aí nas suas observações, puxa a sua setinha aí. Então, as lideranças do movimento operário do Brasil, neste momento, eram ligadas ao anarco-sindicalismo, ok? Uma vertente do anarquismo de Kropotkin e de Bakunin. Então, essas lideranças do anarco-sindicalismo mobilizam o operariado brasileiro a simplesmente cruzarem os braços, a simplesmente se colocarem em greve. Por quê? Porque naquele momento, entendendo a importância que o setor industrial estava tomando no meio da Primeira Guerra Mundial, esses trabalhadores vão reivindicar melhorias, melhores salários, uma jornada de trabalho adequada, descanso semanal remunerado, o fim do trabalho infantil, o fim do trabalho feminino noturno, ou seja, vão buscar melhorias para a categoria, vão buscar melhorias para o operariado. Foi uma ampla greve de vários setores, setor têxtil, setor metalúrgico, setor calçadista. Os operários simplesmente cruzaram os braços buscando tais melhorias. Os donos das fábricas, logicamente, tiveram que ceder num determinado ponto. Nem todas as reivindicações foram aceitas. O reajuste salarial, por exemplo, não foi dado tal qual desejavam os operários, mas houve melhorias salariais, houve a proibição do trabalho feminino, noturno, houve a proibição do trabalho infantil, que foi reduzida à condição de aprendiz. Então, assim, essa primeira grande greve foi uma marca importante. E eu quero ver como é que vocês estão de história, tá? Quero ver como é que vocês estão de história nesse momento. A grande greve de 1917 acontece no Brasil, acontece no ano de um grande evento na Europa no mesmo ano. Que evento foi esse? Eu estava no contexto de Primeira Guerra.
Mas em 1917, eu tive um evento ocorrido na Europa que teve grandes repercussões, tanto na guerra quanto fora dela. Que evento foi esse? Ninguém vai? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Primeira Guerra Mundial, sei lá. A Primeira Guerra já estava acontecendo, né? Era de 14 a 18. O evento que ocorreu justamente em 17 e que teve grandes repercussões, inclusive nessa grande greve, foi a Revolução Russa de 1917, ok? A revolução liderada por Vladimir Lenin. Pode colocar aí nas suas observações, tá? Pode colocar aí nas suas anotações. A Revolução Russa de 1917, que tirou a Rússia da Primeira Guerra, teve uma grande repercussão no cenário mundial e gerou uma grande influência para outros movimentos. Então, a greve de 1917 no Brasil teve sim uma influência deste movimento socialista que estoura na Rússia em 1917. Primeiro os bencheviques, depois os bolcheviques. A gente vê isso mais para frente, tá? A gente vai analisar a Primeira Guerra, a gente vê isso também. Mas já coloca a sua observação aí, 1917, Revolução Russa, influenciando a primeira grande greve operária do Brasil naquele mesmo ano. Ainda no governo Venceslau Braz, o Código Civil brasileiro é revisto. Não, isso não tem no livro, Tainara. Boa parte disso que eu vou falar na aula de hoje, muitos dos aspectos que eu vou falar na aula de hoje, você não vai encontrar no seu livro. Por isso também que eu estou gravando a minha aula, tá? Eu vou gravar esse horário, eu vou gravar o próximo horário, vou gerar o vídeo, vou upar o vídeo para o YouTube e vou jogar o link para vocês na Seneg Digital, que caso você não tenha conseguido acompanhar no ao vivo, você vai ter a opção de rever a aula, tá? Esse compromisso eu faço com você, porque eu quero fechar a parte de República Velha hoje. Vamos ver se eu consigo. Bom, então ainda durante o governo Venceslau Braz, o Código Civil brasileiro é revisto, né, dentro daquele contexto. O Código Bevilacqua acaba, né, gerando todo um processo de reformulação do Código Civil brasileiro. Esse mesmo código vai ser revisto lá em 2003. Bom, olha o tanto que nós falamos, né? Nós falamos cerca de 20 minutos, quase 30 minutos, só dentro de um único slide. Vou passar. O governo Venceslau Braz chega ao fim em 1918, e em 1918, quem é eleito em 1918 é eleito Rodrigues Alves. Lembra do Rodrigues Alves lá em 1904? Rodrigues Alves é eleito mais uma vez. Governou o Brasil entre 1902 e 1906 e é eleito mais uma vez agora em 1918. E como vocês estão vendo, ele não conclui o mandato. Pelo contrário, ele quase não toma posse. Por quê? Aí entra numa pergunta que eu não sei se vocês vão lembrar, que a Bianca fez há algumas aulas atrás. Rodrigues Alves morre antes de tomar posse do seu segundo mandato, morre justamente por um surto de gripe espanhola. E nós estamos em momento de pandemia e eu não acharia surpreendente cair questões sobre gripe espanhola na sua prova de biologia, na sua prova de química, na sua prova de história. Então, se você nunca viu, não lembra, não vai automaticamente se lembrar, entenda, eu tive ali entre 1918 e 1920 um surto de gripe de H1N1 que acaba levando à fama o Estado espanhol. Vamos só fazer as seguintes observações, tá? Eu estava no contexto da Primeira Guerra, ok? Os primeiros casos de H1N1 naquele momento surgem nos Estados Unidos. Surge ali no território do Kansas, tá? Ou do Alabama. Os primeiros casos tipificados como H1N1. Por que, então, se os primeiros casos surgem nos Estados Unidos, por que a gripe ou o surto entrou para a história como gripe espanhola?
pelo seguinte: a gripe, ela se alastra no contexto de Primeira Guerra. E os governos dos países envolvidos na Primeira Guerra tentavam de todas as formas barrar as notícias ou limitar, censurar as notícias para que as notícias não chegassem ao campo de batalha. Da quantidade... Ah, mentira, já está acabando. Para que as notícias não chegassem ao campo de batalha. Para não ter um efeito psicológico nos soldados. Então, os países tentaram, de todas as formas, barrar o número de mortos, barrar o número de infectados, limitar essas informações. A Espanha, como ela não estava diretamente envolvida na Primeira Guerra, e como o número de mortos foi muito grande, inclusive do seu próprio rei, a Espanha, logicamente, divulgou amplamente o número de mortos e o surto dessa doença. E por conta da divulgação espanhola ter sido mais eficiente e ter chamado a atenção do mundo, o surto, a pandemia, acabou recebendo o nome de gripe espanhola naquele momento. Foram cerca de 3 milhões de mortos. Desses 3 milhões de mortos, cerca de 300 mil foram no Brasil. Foram mais de 3 milhões. Está nas minhas anotações ali. Eu vou trazer os números certos, porque eu acabei esquecendo de pegar. Então, no Brasil, eu tive um impacto muito grande em termos de número de mortos. Cerca de 17 mil no Rio de Janeiro. Cerca de 8 mil mortos em São Paulo, num espaço de 2 meses. Vamos só fazer essa comparação, tá? Vamos pegar esses minutos finais, não tem como a gente não fazer essa comparação pelo momento da história que nós estamos vivendo neste contexto de 2020. Nós temos no Brasil hoje confirmados mais de 3 mil mortos, mais de 20 mil casos, dentro de um contexto de vender de fevereiro, né? Então, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos indo para 4 meses. A gripe espanhola matou no Brasil cerca de 25 mil pessoas só nos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, em 2 meses. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, nem de longe é sombra perto do que foi a gripe espanhola entre 1918 e 1920. Outro aspecto importante sobre a gripe espanhola. Quando nós vemos as notícias hoje da questão da pandemia de coronavírus, do Covid-19, surgem diversas informações de tratamentos alternativos e mirabolantes, né? Ou de medicamentos eficazes sem grande testagem, como foi o caso da hidroxicloroquina, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, ou por outros tratamentos. E nesse contexto de pandemia, de surto, de medo coletivo, os governantes têm que saber muito bem o que vão dizer publicamente. O Donald Trump, numa fala, sugeriu que as pessoas ingerissem desinfetante para se livrarem do vírus. Por mais que possa não ter sido uma fala oficial, mas foi uma fala vindo do presidente da maior potência mundial. E eu estou falando dos Estados Unidos com mais de 30 mil casos de morte por conta de coronavírus. Ou seja, a fala do presidente acabou gerando uma reação imediata e muitas pessoas amedrontadas por conta do vírus não só ingeriram, como injetaram desinfetante pela sugestão do presidente Donald Trump. Então, vocês devem estar acompanhando as notícias, assim como vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo em alguns lugares do Brasil. Se você não parou para observar e entender o que está acontecendo em Manaus,
Pesquise sobre o que está acontecendo em Manaus. Não há mais caixões. O governo está tendo que encomendar sacos plásticos reforçados para acomodar os corpos. Tem estados que estão comprando aviões. O prefeito, antes de entrar na live aqui com vocês, eu estava assistindo a live do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que está sendo muito criticado, principalmente pelos comerciantes, pela forma rígida que ele está controlando Belo Horizonte, em termos de isolamento social, de quarentena. E o Calil foi muito claro: eu não vou deixar acontecer em Belo Horizonte o que eu estou vendo acontecendo em São Paulo, o que eu estou vendo acontecendo em Manaus, o que eu estou vendo acontecer no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, nós vamos primeiro cuidar das vidas para depois cuidar do comércio. Essa foi a fala do Calil. Antes de eu entrar na aula, eu estava assistindo a live dele. Então, assim, as valas coletivas que estão sendo... E o governo do Manauara, o governo de Manaus, já deixou claro que não tem espaço mais. Olha as fotos que nós vamos ter de gripe espanhola. Vou voltar para a gripe espanhola. Olha aqui. Enfermarias improvisadas, de condições precárias. Aqui, quem não estava infectado, apenas suspeito, se estivesse aqui convivendo com quem estava infectado, iria contrair a doença. Por isso que uma das recomendações é: não vá ao hospital se você não tiver certeza. Se você não tem certeza, fique em casa. Espere o período de uma semana. Se os sintomas permanecerem, aí sim vá, justamente para evitar o colapso na questão das UTIs. Justamente para evitar o colapso. E nós estamos entrando agora, e eu vou passar o próximo... Isso aqui é em São Paulo, tá? Um hospital de campanha improvisado em São Paulo. E esse aqui, uma imagem do cemitério no Rio de Janeiro, em 1919, no auge da pandemia de gripe espanhola, sem lugares mais para serem, nem covas rasas, né? Então, os caixões não tinham mais como ser enterrados, então os caixões eram empilhados. Nós estamos para... Vocês estão tendo noção? Eu estou entrando nos últimos 3 minutos. Vocês estão tendo noção que a gente está um século depois, exatamente um século depois, passando pelo mesmo processo? E o pior de tudo isso, e o pior, como eu disse que eu vou gravar essa aula e está gravando, eu vou deixar e eu vou disponibilizar, eu quero que fique registrado também. E o pior de tudo isso, nós estamos um século depois, passando por uma outra pandemia, tendo a gripe espanhola como referência. A Organização Mundial de Saúde afirma que o isolamento social e a quarentena é ponto fundamental para evitar a propagação do vírus. E o que muita gente faz? Eu tuito isso porque para mim é surreal. O que eu vejo muita gente? Tem a galera que tem os serviços essenciais, eu estava discutindo isso hoje de manhã, pessoal da saúde, pessoal da segurança, ok. Tem outras atividades que são essenciais, ok. Agora, se você tem a opção de ficar em casa e você escolhe não ficar isolado ou isolada, entenda, você não está escolhendo só para você. Você está escolhendo para todos nós, porque você está ajudando o vírus a se propagar. Já são 3 ou 4 casos confirmados em Unai. Unai tem 85 mil habitantes e não tem infraestrutura de saúde. A quantidade de stories, a quantidade de status que eu vejo de alunos e ex-alunos em rolê, em festa, jogando douradinha, fumando nargue, assistindo live. E se você estiver fazendo isso sozinho, ok. Agora, não é o que eu vejo em alguns stories. Galera, 15, 20, 30 pessoas se reunindo. Olha o que foi a repercussão da questão da Gabriela Pugliese. Teve uma repercussão imediata, né? Esses dias estava rolando uma... Vai até cair aqui agora. E aí eu volto 3h10, tá? Mas esses dias estava até rolando uma live de uma ex-aluna essa semana. Eu entrei, na hora que eu entrei, ela me viu, ela, nossa senhora, foi e parou com a live. Casa lotada. A gente se encontra 3h10 retomando essa discussão, tá?